Olá, pessoal. Continuando nossos estudos, sobre técnicas de levantamento de requisitos, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta colaborativa. Na verdade, a coleta colaborativa não é uma técnica, mas um tipo de técnica, né? Há várias técnicas de coleta colaborativa. Então, apesar de haver várias técnicas, a ideia geral de todas elas é que são reuniões envolvendo representantes de diferentes grupos, né? Ou seja, reuniões entre stakeholders do seu sistema. Tem uma pessoa que é o facilitador, o moderador, que é quem planeja a reunião, quem seleciona quem vai participar e quem conduz essa reunião de alguma forma. Tem algum mecanismo de anotação para registrar as ideias que surgem nessa reunião. E sempre a meta é identificar ou debater um problema, propor soluções, negociar abordagens, especificar requisitos preliminares, desculpem. Então, assim, a gente vai falar de duas técnicas diferentes de coleta colaborativa. A gente vai ver que as duas, no final das contas, apesar de suas pequenas diferenças, ah, no final, a ideia principal dela é que é uma reunião envolvendo stakeholders. Tem uma pessoa que é o facilitador, que é quem planeja a reunião, escolhe, seleciona os participantes e conduz de alguma forma a reunião. Há um mecanismo para anotar as ideias, as sugestões que surgem durante a reunião. E a meta é sempre debater problemas, propor soluções, levantar requisitos e assim vai. Beleza? Ah, Todos seguem esses princípios básicos de que as reuniões têm um horário marcado para começar e terminar, assim como a entrevista também tinha, né? Uma prática um princípio que é bem útil é o de manter uma conversa de cada vez, né? Que ao contrário da entrevista, que você tem duas pessoas só, uma perguntando, outra respondendo, aqui não, aqui nós estamos colocando várias pessoas numa sala, uma pessoa tentando conduzir, então uma das principais preocupações dessa pessoa é que seja mantida uma conversa só de cada vez, né? Deve-se permitir a contribuição de todos, então todos que estão ali dentro daquela reunião devem ter voz ativa, né? Deve ter foco nas questões que forem colocadas, né, nos objetivos da reunião. E é muito importante que todos tenham em mente que seu ponto de vista é só um dentre vários. E que cada um está ali para expor seu ponto de vista mesmo. Então, a ideia é exatamente conhecer os diferentes pontos de vista. Ok? Então, o primeiro método de coleta colaborativa que a gente vai falar é o brainstorm. Qual que é a ideia do brainstorm? A ideia do brainstorm é gerar discussões informais mesmo, para gerar ideias sobre o sistema, né? O brainstorm ele é muito utilizado para elencar requisitos preliminares. Então, lá no comecinho mesmo do desenvolvimento, você ainda não tem muita noção do que vai ser o sistema, né? De quais são os requisitos. Então, a gente usa a técnica de brainstorm. Na verdade, então, qual que é a ideia do brainstorm? Você seleciona pessoas, né? Você não tem um objetivo muito específico, na verdade, os objetivos normalmente são bem amplos, do tipo, ah, o que a gente quer do sistema da biblioteca no que diz respeito ao controle de operações. Esse é o objetivo, discutir isso. Aí você vai pegar pessoas, selecionar pessoas que tenham grande conhecimento da área, que, enfim, stakeholders que sejam importantes no processo, vai colocar numa sala e aí cada um vai começar a expor suas opiniões e ao contrário da entrevista que uma pessoa vai perguntando, outra respondendo, não, aqui não. Aqui o facilitador, ele é importante para quê? Para selecionar essas pessoas, para registrar as ideias à medida que vão ocorrendo e para mediar a reunião apenas no ponto em que começa a haver discussões, por exemplo, de duas, três pessoas estão falando ao mesmo tempo, então a função dele é, não, calma aí, gente, um de cada vez e tal. Mas não é função dele manter o foco, né? O brainstorm é exatamente para as pessoas elencarem, né, expressarem, desculpa, as suas opiniões, né,
E isso acaba favorecendo a descoberta de novos requisitos, descoberta de soluções inovadoras, né? Então, é uma técnica bem informal mesmo de discussão. Já o workshop de requisitos já é uma técnica mais formal, né? Você já tem a ideia do workshop de requisitos é, é como se fosse um brainstorm, com a diferença de que o propósito da reunião já é mais bem definido, né? E as atividades são mais bem planejadas. Então, enquanto no brainstorm você vai com um foco bem amplo e cada um está ali para expor suas ideias de forma totalmente livre, no workshop de requisitos, não. No workshop de requisitos você já sabe que você tem um determinado problema, que pessoas têm visões distintas para aquele problema. Então, o que você faz? Convida essas pessoas que têm visões distintas para esse problema para uma reunião na qual você vai debater essas visões distintas. Então, o objetivo é muito bem definido, né? E aí, uh, você tem que, na hora que você planeja um workshop de requisitos, você planeja 5 pontos, né? Primeiro, o porquê, né? Ou seja, por que você está fazendo essa reunião? Ou quais os objetivos que você tem com essa reunião? O que você quer debater nessa reunião? O quem, que são, quais são as pessoas que você vai chamar para essa reunião, né? E aí, em geral, você vai chamar pessoas que tenham, que você já sabe que tem essas visões distintas sobre aquela questão que você quer debater, né? A diretriz, né, a ideia é que você faça grupos de no máximo 6 pessoas. Além disso, acima disso começa a ficar difícil de você manter o controle, né? O quando, né, ou seja, você vai andar com antecedência, como qualquer outra técnica que a gente falou até agora. A, a ideia de onde fazer é que você faça essas reuniões em layout em círculos ou em U, que isso facilita que uma pessoa tenha contato visual com todas as outras, né? Então, não faça essas reuniões do tipo em lugares, por exemplo, com fila, cadeiras em fila indiana, porque isso dificulta a interação. Então, para facilitar a interação, esses workshops requisitos normalmente são feitos com as pessoas sentadas em layout de círculos ou em formato de U, né? E outra coisa importante você planejar é o como fazer. Ah, eu vou chegar e vou fazer uma apresentação prévia para depois eles começarem a discutir, ou eu vou pedir para um começar apresentando a opinião dele e aí o outro apresenta depois, né? Como que vai ser mais fácil da gente chegar numa conclusão? Ou será que é melhor eu pegar e elencar tópicos e a gente discute cada tópico desse nessa sequência? Será que eu vou fazer uma apresentação de slide, eu vou usar um só respostas orais ou nós vamos usar papel para discutir, enfim, né? Então, há todo esse leque de variação aí de como fazer, ok? Então, galera, quanto as, os métodos de coleta colaborativa, né, que a gente vai ver nesse curso, em resumo, são esses dois, né? O brainstorm e o workshop de requisitos. Os dois são reuniões entre pessoas para discutir opiniões divergentes sobre determinado assunto. O brainstorm, algo mais aberto, com um objetivo mais amplo, com, cujo foco é exatamente deixar que as pessoas deem asas à imaginação. Isso é muito útil, principalmente no começo do processo, né? Já o workshop de requisitos já tem um foco mais específico, já é um negócio mais planejado, já para tentar uh, comparar e chegar a conclusões quando pessoas específicas têm opiniões divergentes sobre um determinado assunto. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo.